E se o primeiro olhar que te roubou o fôlego fosse também o começo da tua maior ferida? Foi com essa sensação que Rafael, recém-chegado ao porto, percebeu que sua vida estava prestes a mudar. Ele tinha apenas 20 anos e carregava nas costas a decisão de deixar o interior de Minas, onde os olhares pesavam mais que o próprio ar. No porto, buscava um recomeço, um espaço onde pudesse respirar sem medo de julgamentos. O encontro aconteceu de forma inesperada, quase brutal na intensidade. Rafael caminhava pela marginal do Douro, tentando se acostumar ao frio que parecia morder sua pele, quando um rapaz se aproximou para pedir um isqueiro. O gesto simples abriu uma conversa que não terminou naquele dia. O nome dele era Tiago. Tinha uma voz firme e um jeito de olhar que parecia atravessar qualquer defesa. Os dias seguintes foram uma sequência de encontros casuais que logo se tornaram necessários. Rafael nunca tinha sentido aquela urgência, a de ouvir mensagens no telemóvel no meio da noite, a de esperar ansiosamente por um café que sempre acabava em longas caminhadas pela cidade. Tiago fazia perguntas que iam fundo, não se limitava a banalidades. E Rafael, pela primeira vez, não escondia quem era. Mas junto da intensidade veio também uma sombra sutil. Tiago desviava de certos assuntos, evitava falar sobre onde morava ou com quem vivia. Quando o telefone tocava, afastava-se para atender. Rafael notava, mas se agarrava à ideia de que aquilo fazia parte do mistério, não de uma mentira. O coração jovem prefere acreditar no encantamento. Numa noite chuvosa, sob a marquise de uma estação de metro, o primeiro beijo aconteceu. Foi rápido, roubado, mas queimou como se fosse fogo. Rafael voltou para casa sem sentir o frio, acreditando que, enfim, tinha encontrado um porto seguro. O que ele não sabia é que aquele beijo inaugurava não apenas o início de uma história de amor, mas também o início de uma dor que o forçaria a crescer mais do que queria. Os amigos brasileiros que conheceu na faculdade começaram a notar sua ausência. Rafael estava sempre com Tiago, sempre disponível para os planos dele. Cuidado, às vezes as pessoas não são o que parecem, alertou um deles. Rafael sorriu, ignorando o conselho. Afinal, Tiago o fazia sentir vivo, e isso era tudo o que importava. Até que um detalhe pequeno se transformou em fenda. Numa tarde de domingo, enquanto esperava Tiago na esplanada de um café, viu-o ao longe, acompanhado. Não era um amigo. Os gestos, a proximidade, o modo como riam juntos, tudo gritava intimidade. O peito de Rafael se apertou, mas ele permaneceu sentado, fingindo não ver. Quando Tiago chegou minutos depois, sozinho, trouxe consigo o mesmo sorriso de sempre. Rafael calou a suspeita, mas dentro dele algo começou a rachar. Naquela noite, enquanto o som da chuva batia contra a janela do pequeno quarto arrendado, Rafael encarou o teto sem conseguir dormir. A voz de Tiago ecoava nas mensagens de áudio, cheia de promessas, mas a cena no café não saía da sua mente. Ele queria acreditar. Queria se agarrar à ideia de que, finalmente, tinha alguém. Mas o silêncio de Tiago, os desvios de olhar e os segredos não explicados já começavam a pesar. E no fundo Rafael sabia. Quanto mais forte o desejo de segurar algo que escapa, mais dolorosa é a queda. O dia da revelação não veio com gritos, mas com silêncio. Rafael recebeu uma mensagem inesperada. Uma colega da faculdade mandou-lhe uma foto tirada na zona da Foz. Na imagem, Tiago caminhava de mãos dadas com o mesmo rapaz que Rafael tinha visto no café. O coração dele disparou. Não havia mais espaço para dúvidas. A mentira estava diante dos seus olhos. Quando confrontou Tiago naquela noite, a resposta foi seca, quase ensaiada. Eu gosto de ti, mas não posso largar a vida que já tenho. As palavras entraram como facas. Rafael sentiu o chão desaparecer. A pessoa em quem tinha depositado confiança confessava, sem pudor, que o mantinha como segunda opção. Não houve discussão longa. Tiago limitou-se a dizer que as coisas eram complicadas e que precisava que Rafael tivesse paciência. Mas paciência para quê? Para continuar vivendo como segredo? Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre colegas. Ninguém sabia exatamente como, mas rumores ganharam força.
É aquele brasileiro que se mete com quem já tem namorado. Só arranja confusão. As frases circulavam em corredores e grupos de mensagens. Rafael, que antes passava despercebido, tornou-se alvo de olhares irônicos e comentários murmurados. A família no Brasil também não facilitou. Uma tia telefonou, depois de ouvir histórias distorcidas. Rafael, isso que estão dizendo é verdade? Você veio para Portugal para viver assim, sendo motivo de vergonha? Cada palavra era um peso a mais. Rafael tentou explicar, mas a chamada terminou com um silêncio constrangedor e um "vou rezar por você". Tiago, pressionado pelos boatos, afastou-se ainda mais. Passou a responder mensagens com frieza, encontrava desculpas para não se verem. Rafael insistia, não queria soltar. Mas quanto mais corria atrás, mais percebia que estava sozinho naquela corrida. Uma tarde, durante uma aula, um colega fez piada em voz alta. Cuidado, senão o Rafael rouba o teu namorado. Risadas ecoaram pela sala. Rafael não reagiu. Guardou tudo, engoliu seco. Mas dentro dele, a humilhação queimava. Nessa mesma semana, decidiu procurar Tiago cara a cara. Esperou na porta de um bar onde ele costumava ir. Quando finalmente apareceu, Tiago estava com o outro rapaz. Ao ver Rafael, hesitou, mas não negou nada. Apenas murmurou: "Não posso fazer nada, Rafael. Não vou arriscar minha família, meu trabalho." Foi como ouvir uma sentença. Para Tiago, o medo de perder a máscara social era maior do que qualquer sentimento. Rafael voltou para casa sozinho, com a sensação de ter sido usado, descartado. A partir daí, a perseguição velada se intensificou. Comentários maldosos, mensagens anônimas, até mesmo colegas que antes eram cordiais passaram a tratá-lo como um problema. Ele era o outro, o intruso, o erro. Na solidão do quarto alugado, pensou em desistir de tudo. O frio parecia atravessar o corpo de um jeito diferente, não por causa do clima, mas pelo vazio que carregava dentro. A imagem de Tiago e o outro rapaz de mãos dadas repetia-se como um castigo. Mas naquela mesma noite, ao sair para caminhar sem rumo, cruzou com Miguel, um colega discreto da faculdade que nunca tinha participado das piadas. Miguel percebeu de imediato o olhar cansado e perguntou se estava bem. Rafael tentou fugir da conversa, mas acabou desabando. Pela primeira vez contou tudo, sem máscaras, sem esconder a dor. Miguel não interrompeu, não julgou, apenas ouviu. No final, disse calmamente: "Eles podem tentar te fazer acreditar que és o problema, mas não és. O erro não é teu." Foram palavras simples, mas que acenderam uma faísca. Rafael ainda estava mergulhado na vergonha, mas pela primeira vez sentiu que alguém o via sem apontar dedos. O mundo lá fora continuava cruel, mas talvez não estivesse completamente sozinho. A cada dia que passava, Rafael sentia o peso dos olhares e dos comentários. Não havia corredor na faculdade onde não se sentisse observado. Alguns sussurravam, outros riam abertamente. Ele fingia não ouvir, mas as palavras grudavam na pele como cicatrizes invisíveis. Tiago, que antes era abrigo, tornara-se sombra. Já não atendia chamadas, não respondia mensagens. Quando os dois se cruzaram por acaso na rua, fingiu não ver. Rafael tentou chamar pelo nome, mas a indiferença foi tão brutal que o deixou paralisado. Era como se nunca tivesse existido. Foi nesse estado que Miguel começou a aparecer mais vezes. No início, apenas perguntava se Rafael precisava de companhia. Depois, convidou-o para almoçar com um pequeno grupo de amigos que não faziam parte da sua turma habitual. Rafael recusava, envergonhado, até que um dia aceitou. Sentiu pela primeira vez em semanas o silêncio da mesa não ser carregado de julgamento. Mas a dor ainda era grande demais. Sozinho no quarto, o pensamento de desistir surgia com frequência. Questionava se valia a pena continuar num lugar onde parecia ser apenas alvo de escárnio. As mensagens da família no Brasil eram curtas, cheias de censura velada. "Cuida da tua vida, mas não envergonha o nosso nome." O telefone tornara-se uma arma contra ele. Numa noite em que a pressão parecia insuportável, saiu para caminhar até a beira do rio. Ficou ali, olhando a água escura,
com a sensação de que nada faria diferença. Miguel apareceu de surpresa, quase como se tivesse pressentido. Aproximou-se devagar e disse apenas: Eu sei que estás mal. Não precisas fingir comigo. Rafael não respondeu de imediato, mas quando finalmente falou, as palavras saíram em torrente. A traição, os boatos, o medo, a vergonha. Miguel ouviu em silêncio. No fim, colocou-lhe a mão no ombro. Eles querem que acredites que és fraco. Mas não és. Estás vivo apesar de tudo isso. Isso já é força. A frase ecoou. Pela primeira vez, Rafael sentiu que alguém via algo nele além da dor. Nos dias seguintes, começou a aceitar a companhia de Miguel com mais naturalidade. Descobriu que o rapaz também tinha enfrentado comentários cruéis no passado por não se encaixar no padrão esperado. Aprendi que esconder só dá mais poder a quem te quer ver calado, contou-lhe numa das conversas. Essa partilha criou um vínculo inesperado. Rafael percebeu que não estava condenado à solidão. Miguel não oferecia promessas vazias, não escondia nada. Era presença constante, honesta. Aos poucos, Rafael passou a reagir de maneira diferente. Quando ouviu uma piada de mau gosto no corredor, em vez de baixar a cabeça, respondeu com firmeza: Se a tua vida fosse metade tão interessante como a minha, não precisarias falar de mim. O comentário gerou risos de surpresa, mas dessa vez não contra ele. Era o primeiro passo de uma nova postura. A relação com Tiago já não doía da mesma forma. O vazio ainda existia, mas começava a ser substituído por algo mais forte: indignação. Como pôde aceitar ser tratado como segredo, como sombra? Como pôde permitir que alguém definisse o seu valor? Com Miguel ao lado, Rafael começou a perceber que a queda não precisava ser o fim. Podia ser o ponto de virada. O momento da virada chegou numa manhã comum. Rafael já não suportava caminhar pelos corredores com a sensação de que todos falavam dele sem que tivesse direito à resposta. Decidiu que, se fosse cair de vez, cairia de pé. Na aula, quando um colega soltou mais uma piada sobre ele e Tiago, Rafael levantou-se devagar e pediu a palavra. A sala inteira se calou. O professor, surpreso, fez sinal para que falasse. Estou cansado de ser tema de fofocas, disse em voz firme. Sim, estive com o Tiago. Sim, ele foi importante para mim. Mas não devo nada a vocês. Quem quiser rir, que ria agora. Depois disso, não terão mais nada para usar contra mim. O silêncio foi tão pesado que parecia impossível respirar. Alguns trocaram olhares, outros abaixaram a cabeça. A coragem inesperada desarmou os que sempre se escondiam atrás do riso. Tiago estava presente. Tentou desviar o olhar, mas Rafael foi direto. E tu, Tiago? Tens coragem de assumir o que vivemos ou vais continuar fingindo que não aconteceu? O rosto dele endureceu e a resposta não veio. Rafael percebeu que não precisava mais. O silêncio do outro já não o definia. Nos dias seguintes, o efeito foi imediato. Muitos colegas, antes cúmplices das piadas, começaram a tratá-lo com mais respeito. Não porque tivessem mudado de repente, mas porque perceberam que não tinham mais poder sobre ele. O que antes era segredo transformara-se em verdade pública, e a verdade tirou-lhes a arma. Miguel acompanhava tudo de perto. Quando encontraram-se no café, comentou com um sorriso discreto. Foi arriscado, mas necessário. Agora eles sabem que não és frágil. Rafael ainda sentia o coração acelerar ao lembrar-se do momento, mas pela primeira vez em muito tempo havia orgulho misturado com o medo. Pouco depois, surgiu a oportunidade de falar num pequeno evento da faculdade sobre diversidade. Rafael foi convidado por uma colega que admirara a sua coragem em sala. A princípio hesitou, temendo que fosse apenas mais uma exposição dolorosa. Mas aceitou. No dia, diante de dezenas de estudantes, contou a sua história. Não romantizou nada, não pediu compaixão. Apenas expôs a verdade. Como foi usado, traído, ridicularizado e como, mesmo assim, não deixaria que o definissem pelo silêncio ou pela vergonha. O auditório reagiu com atenção inesperada. Alguns aplaudiram de pé, entre eles, Miguel, que olhava com a serenidade de quem sabia que aquele era apenas o começo de algo maior. Na saída, Tiago esperava encostado a uma parede.
O olhar não era de ódio, mas de desconforto. Aproximou-se e murmurou: Não devias ter exposto assim. Rafael respondeu sem hesitar: O que me destruiu não foi a exposição, foi o teu silêncio. Não vou mais viver escondido para proteger quem tem medo de si mesmo. Tiago tentou replicar, mas parou no meio da frase. Havia compreensão na sua expressão, misturada com arrependimento. Rafael apenas seguiu em frente. A partir desse dia, a transformação foi visível. As provocações diminuíram até quase desaparecer. Não porque o mundo tivesse se tornado justo, mas porque perceberam que ele já não era alvo fácil. A relação com a família no Brasil continuava tensa. As mensagens eram cada vez mais raras. Mas pela primeira vez, Rafael não se desesperava com isso. Entendia que talvez nunca tivesse o apoio deles e estava disposto a construir outra base, mesmo que fosse longe de casa. Miguel tornou-se essa base. Não como salvador, mas como presença. Era ao lado dele que Rafael ria depois das aulas, discutia filmes, planejava viagens que talvez nunca fizessem. Havia leveza nas conversas, e isso bastava. Naquela fase, Rafael percebeu que não precisava provar nada a ninguém. O mais difícil já estava feito: deixar de se ver como vítima. O resto, sabia, seria consequência. Os meses seguintes foram uma prova constante de resistência. Rafael já não era alvo de risadas abertas, mas os olhares ainda o acompanhavam pelos corredores. Alguns continuavam a cochichar quando ele passava, como se esperassem que em algum momento voltasse a encolher-se, a carregar de novo a vergonha. Mas ele não recuou. A cada encontro com Miguel, sentia que o chão ficava mais firme. Não era apenas a companhia, era o reconhecimento de que existia alguém que o via inteiro, sem máscaras, sem necessidade de negar o que sentia. Ao lado dele, Rafael descobriu que a sua voz não era mais frágil, mas capaz de atravessar muros. No final do semestre, a faculdade organizou um debate sobre preconceito e inclusão. Convidaram alunos que haviam se destacado pela coragem em expor as suas experiências, e o nome de Rafael estava na lista. No início, hesitou. Não queria ficar preso para sempre ao papel de vítima, nem transformar a dor em espetáculo. Mas Miguel o convenceu de que não se tratava disso, e sim de mostrar que ninguém estava sozinho. No auditório lotado, Rafael contou mais uma vez a sua trajetória. Falou do choque da descoberta, da humilhação pública, da solidão que parecia não ter fim. Mas também falou da escolha de não se calar, da decisão de não viver escondido. Terminou dizendo que a liberdade começava quando se aceitava a si mesmo, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. O aplauso foi longo, sincero. E entre as palmas, Rafael reconheceu algo que antes parecia impossível: respeito. Naquela noite, ao voltar para casa, recebeu uma mensagem inesperada de Tiago. As palavras eram curtas, quase frias, mas carregavam um peso. Sinto muito. Não soube lidar. Tu tiveste a coragem que me faltou. Rafael leu mais de uma vez, tentando entender o que sentia. Havia mágoa, mas também um certo alívio. Não respondeu. Percebeu que já não precisava. O verão trouxe novos ares. Rafael conseguiu um estágio numa pequena editora e, pela primeira vez, vislumbrou a possibilidade de um futuro que não estivesse marcado apenas pela dor. Miguel celebrava com ele cada pequena vitória, como se fossem conquistas próprias. Os dois começaram a construir rotinas juntos, estudar na biblioteca, cozinhar em silêncio, caminhar pelas ruas sem medo. Pequenos gestos que, somados, formavam um espaço seguro. E foi nesse espaço que Rafael encontrou o que mais buscava: dignidade. Certa noite, sentado com Miguel à beira do rio, disse em voz baixa: Se um dia alguém me perguntasse o que aprendi com tudo isso, eu diria que a vergonha não me pertence. Eles tentaram colocá-la em mim, mas eu devolvi. Miguel apenas sorriu e apertou-lhe a mão. Não era preciso acrescentar nada. No regresso às aulas, Rafael percebeu que algo tinha mudado definitivamente. Já não era visto como alvo, mas como alguém que resistira. E aos poucos, novos estudantes começaram a procurá-lo em segredo, contando histórias parecidas, pedindo conselhos, querendo apenas ouvir que não estavam sozinhos. Foi então que Rafael entendeu.
O que começou como sobrevivência se transformava em força coletiva. A sua dor deixava de ser só sua, tornava-se exemplo para outros que ainda tremiam diante dos próprios medos. No fim daquele ano, escreveu uma carta longa para a família no Brasil. Não pediu desculpas, não implorou aceitação. Apenas contou quem era, o que viveu e deixou claro que, com ou sem eles, seguiria em frente. A resposta nunca chegou. Mas dessa vez, o silêncio não doeu. Era apenas um detalhe numa vida que continuava. Na última página do diário que mantinha escondido desde a adolescência, escreveu: Eles tentaram me calar com a vergonha, mas eu aprendi a falar com a verdade. Não venci todos os medos, mas aprendi a não fugir deles. E mesmo que o mundo me negue, eu existo, inteiro. Fechou o caderno, respirou fundo e sorriu. Ao seu lado, Miguel esperava, paciente. O futuro não seria fácil, mas pela primeira vez, Rafael sabia que estava pronto para enfrentá-lo.